Olá pessoal, tudo bem? No oitavo ano, como é que vocês estão? Quanto tempo, hein? Então, hoje nós vamos estudar sobre a questão da água no continente americano e no continente africano. Tá? A gente vai ver como é que está a disposição, o uso, o aproveitamento e possíveis conflitos que estejam acontecendo em função da questão da água. Tá bom? Vamos lá então. Vamos para frente. Primeira coisa que a gente precisa entender é como a água está distribuída no nosso planeta. Então, se vocês olharem no gráfico, né, ali nessa primeira pizza, vamos dizer assim, 97,5% da água do planeta é salgada e somente 2,5% água doce. Desses 2,5%, cerca de 69,8% está nas calotas polares, ou seja, estão congeladas. E 29% são águas subterrâneas, ou seja, estão no interior da crosta terrestre. 0,9% seriam outros, enquanto só 0,3% estaria em rios e lagos. Ou seja, uma pequena porção da água está disponível para o nosso uso. Beleza? Vamos para frente. E nessas imagens aí, a gente consegue observar os contrastes em relação ao uso e à disponibilidade de água. Então, em 2015, nós tivemos aí uma crise de água, de disponibilidade de água no Brasil, e eu estou trazendo para vocês ali a imagem de São Paulo. Tá? O sistema Cantareira, que abastece a cidade de São Paulo, alcançou uma situação crítica no ano 2015, quando uma seca severa atingiu o estado, comprometendo o fornecimento público de água em alguns bairros e períodos. Tá? Na imagem do meio é a cidade do Cabo, na África do Sul, em 2018, as pessoas fazendo fila para coletar a água durante um racionamento. O que é um racionamento? É um período, né, pelo qual determina-se uma economia de água, então controla-se a quantidade de água que as pessoas têm acesso. E na última imagem, Las Vegas, nos Estados Unidos. A metrópole estadunidense, localizada em meio ao deserto, é dependente do Lago Mead e da Bacia do Colorado para o abastecimento hídrico e aplica leis severas contra o desperdício, cobrando altos valores pelo fornecimento, em especial dos maiores consumidores, como os hotéis luxuosos que estão na cidade. Beleza? Bom, nesse mapa, o que a gente consegue observar? Primeira coisa, ele trata sobre a extração de água para o uso doméstico, ou seja, para as casas. Então observem aqui que no Brasil 30%, de 20 a 30% está destinado às casas. Em outros países do continente americano, a gente consegue observar que esse número é menor ainda, tá bom? Enquanto no continente africano, no interior do continente africano, isso fica acima dos 40%. Tá? No continente europeu também fica abaixo. Beleza? Vamos continuar. Observe esse outro mapa, a extração de água para o uso agropecuário. O que chama mais atenção nesse mapa? O que a gente poderia destacar principalmente nesse mapa aí? Quais são os países que mais utilizam para o uso agropecuário? Ou seja, aqueles que estão em amarelo, laranja e vermelho. São países ricos ou países pobres? São países predominantemente desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Exatamente, são os países considerados subdesenvolvidos, os países do sul. Né? Então, se vocês observarem aqui, vocês vão ver que são os países do sul. Tá? Pegando aqui, né, a América do Sul inteira, continente africano praticamente inteiro, o sul do continente asiático. Né? Então são aqueles países que dependem basicamente da agricultura, os países
subdesenvolvidos. Vamos para frente. E agora esse? Extração de água para uso industrial. Olhando a legenda, tá? Amarelo, laranja e vermelha são aqueles que mais utilizam para uso industrial. Observem que são os países considerados desenvolvidos, os países do norte, os países da Europa Ocidental, os países da América do Norte e Rússia, né, na Ásia. Beleza? Então observem que para a indústria já não são os países subdesenvolvidos predominantemente, são os países desenvolvidos. Muito bem. Então o que foi possível perceber? E aí eu gostaria que vocês anotassem essas informações. A porcentagem de extração de água realizada pelas redes públicas de abastecimento para o consumo doméstico sofre variação menor do que o consumo agropecuário industrial. Ou seja, não existe tanta diferença para o abastecimento das casas entre países pobres e ricos. A gente vai ver esse contraste maior quando a gente tratar sobre a agropecuária e indústria. Os países localizados mais ao sul do globo, que abrange a maior parte dos países emergentes ou em desenvolvimento ou pobres, exibem índices mais altos de extração de água para empreendimentos agropecuários. Enquanto os países localizados mais ao norte do globo, que abrangem os países considerados mais ricos ou economicamente desenvolvidos, apresentam índices mais altos de extração de água para o uso de empreendimentos industriais. Beleza? Então essa foi a conclusão a respeito da análise desses 3 mapinhas que eu apresentei para vocês. Vamos para frente. Observem esse outro mapa que trata sobre a dependência de recursos hídricos externos. Lembrando que estamos falando do continente americano e do continente africano. Quais são os países que mais dependem de recursos hídricos externos? São aqueles que estão em amarelo, laranja ou vermelho. Tá? Então a Argentina é um país que depende, o Paraguai é um país que depende, né? Isso mais na América. E aí, considerando o continente africano, nós temos o Egito e outros países ali mais próximos à região dos desertos. Então aqui nós temos o deserto do Saara, aqui nós temos o deserto do Kalahari, tá? Então observem que os países desérticos são aqueles que dependem mais de recursos externos. Vamos para frente. Observe ali, esse aí é o Lago Chad, tá? Então, 1963, uma foto aérea dele. Né? Essa parte escura ali é toda a parte onde tinha água. 1972, veja só que a quantidade de água já diminuiu. 1984, a água praticamente sumiu. Em 2016, né, nós não conseguimos mais observar também quantidade de água. Tá? Então, o Lago Chad, um dos únicos locais do deserto do Saara que apresenta água em abundância, está desaparecendo em razão das ações antrópicas, ou seja, das ações humanas. Na última imagem é possível comparar os níveis de 2016 com de 1963, destacados em azul. Tá bom? E por que está acontecendo isso? Porque vários países estão construindo hidrelétricas, construindo lagos e represando a água dos rios que abastecem esse lago. Isso tem gerado muito conflito entre os países que dependem desse recurso hídrico. Tá? Vai ter um vídeo para vocês. E aí nós temos uma crise humanitária da água. Então, 20 países exauriram suas reservas e a cada 15 minutos 500 pessoas morrem de sede pelo mundo. No Brasil, onde o quadro é igualmente preocupante, especialistas alertam: é preciso poupar e garantir com rigor a qualidade da água. Então, no Brasil, né, depois vocês leem esse texto aqui, mas o que eu acho importante é o seguinte: estima-se que 400 crianças e 100 adultos morrem a cada 15 minutos no mundo devido à falta de água ou à má qualidade da água. Então não é só a falta,
As pessoas acessam a água, mas a água está com uma qualidade Está com a qualidade ruim. Beleza? péssima. Então observe aqui, ó, suja, distribuição da água no mundo, 97% é salgada, né, vamos dizer que 3% seja doce, dessas 3% doce, 70% está congelada, 29% está nas águas subterrâneas, 0,9% em outros e 0,3% só está em rios e lagos. Então a quantidade de água disponível para a gente é muito pequena. Por isso Por isso é importante que a gente cuide desse recurso. a gente tem que cuidar. Então, se você for ver, ó, a água doce superficial de fácil acesso, então 52% está em lagos, 38% na umidade, 8% no vapor, tá? 1% nos organismos vivos e 1% só nos rios, de toda a água doce. Olha só. E aí nós tivemos aí a gente tem o aquífero Guarani, que é uma reserva de água subterrânea. Veja só quantos países ela pega. Então, Paraguai, Argentina, Uruguai, Brasil. No Brasil ela vai desde o Mato Grosso do Sul, Goiás, parte de Minas, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. É a maior reserva de água subterrânea no mundo. Tá aqui um pouquinho, né? Então só veja aqui a profundidade, né? Por conta da cor. Então quanto mais claro, menos profundo, ou seja, mais próximo da superfície, tá bom? Depois vocês dão uma olhadinha nesse vídeo, né? Nessa apresentação que eu vou deixar disponível para vocês. Olha só mais um pouquinho sobre o aquífero Guarani. Esse tipo de água, esse tipo de reserva, ele se acumula em regiões onde tem rochas sedimentares, ou seja, aquelas que a água passa, né, pelo meio do sedimento das rochas, né, e aí se acumula no subsolo. E aí, gente, só para vocês terem uma ideia no mundo como é que está. Escassez física de água, ou seja, aqueles países que não têm acesso à água, são os em vermelho. Escassez econômica, são aqueles que, por uma questão econômica, as pessoas não têm acesso à água, ou a água está ruim. Em azul, pouca, no Brasil inteiro. Pouca ou nenhuma escassez está em azul, ou seja, são os países ricos em recursos hídricos onde as pessoas não têm problema para ter acesso à água. Tá? Então veja que são os países ricos, os países da Europa, Estados Unidos e Canadá. E alguns aqui, ó, como o Equador. E aí, gente, no Brasil também ocorrem conflitos pela água. Então veja, em 2019, né, foram 489 conflitos por água no Brasil, sendo a região Nordeste e a região Sudeste as maiores. Né? Na região Sul foram 8 conflitos por água. Né? Vocês estão vendo aqui nesse gráfico, nesse mapinha aqui, ó, né, essa informação. Se vocês olharem aqui, ó, que aumentou, né, os conflitos por água aqui nesse gráfico aqui embaixo também, ano a ano. Então cada corzinha dessa representa um ano. Né? Então veja que em 2016 o gráfico está super alto, né? 170 conflitos por água no Brasil. E aumentou para 489 em 2019. Tá? E Minas Gerais é o estado com a maior quantidade de conflitos. Por quê? Porque em Minas tem mineração, construção de hidrelétrica, tem fazendeiro, tem água contaminada por causa de desastres, e aí tem falta de água, tem morte de peixes, tem nascentes soterradas por conta desses problemas de mineração. Então é o estado que enfrenta o maior problema em relação a conflitos por água no Brasil. Tá? E agora as atividades. Então, o que vocês vão fazer? Primeira coisa, vocês vão assistir ao vídeo abaixo, que fala sobre o Rio Paraíba do Sul. Tá no link aqui, tá? Está tudo descrito lá no positivo on que eu vou mostrar para vocês. E aí vão acessar esse outro
link aqui que também trata sobre conflito de água, só que no Ceará, tá bom? E vão acessar esse outro link ali para terem contato com 10 músicas que tratam sobre a água, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão acessar aqueles links ali, vão descrever sobre aqueles problemas que vocês observaram, vão escolher uma dessas músicas aí e vão apresentar o que vocês entenderam sobre essa música na aula do Zoom, na nossa próxima aula pelo Zoom, beleza? Tudo isso, todas essas orientações estarão todas descritas no Positivo On para vocês, tá? Eu aguardo as atividades ansiosamente para ver as apresentações de vocês, beleza? Um grande abraço para todo mundo e até logo. Tchau, tchau.